Pegue a Bíblia Sagrada, por gentileza. Glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor. E grandes coisas Ele vai continuar fazendo. Se eu servisse a ceia aqui, agora, e lesse um versículo, já estaria bom, porque o culto está muito abençoado. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração, da gente participar da ceia. Gênesis 21, versículo 14. Fala comigo. Deus ouve o gemido. Diga para o seu irmão: Deus ouve o seu gemido. Deus ouve o meu gemido. Deus ouve os nossos gemidos. Quem de nós nunca gememos na presença de Deus? Quem de nós nunca gememos na presença do Senhor? O gemido vem quando falta palavras. O gemido vem quando não temos mais o que dizer. O gemido vem quando não dá para falar mais nada. Mas Deus ouve gemidos. Gênesis 21, versículo de número 14, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água. Diga: pão e odre de água. Colocou nas costas de Agar, deu-lhe o menino Ismael e a despediu. E ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uma das árvores, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino Ismael. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu. Em algumas traduções está a voz, em outras está o gemido. Deus, porém, ouviu o gemido do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, o gemido dele de aí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ele um poço de água, e indo ele a beber, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Abre um parêntese: no meio dos nossos desertos, Deus vai abrir fontes de água. No meio dos nossos desertos, Deus vai fazer aparecer água para matar a nossa sede e para a gente saciar a sede de outros também que recebe da glória. Verso 20. Deus estava com o menino, com Ismael, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Feche a sua Bíblia, por favor. Se puder, curve a sua cabeça. Espírito Santo, toma o teu lugar. A voz é minha, mas a palavra é tua. Meu Deus, que eu não fale o que eu deseje, mas que eu fale o que o Senhor queira que eu fale aqui nesta noite. Que nós possamos entender que podemos perder tudo, mas se tem um gemido, já é o suficiente para o Senhor nos visitar. Obrigado por esta santa ceia.
Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui embaixo, que está na galeria, que nos acompanha agora pela internet, por algum ambiente. Que essa unção venha para impactar as nossas vidas, no nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão, ele teve 2 filhos. O primeiro filho, chamado filho da promessa, bonito, forte, cheio de vida. O nome dele, Isaac. Qual é o nome dele? Isaac era um filho paparicado. Isaac era um filho amado. Isaac era um filho esperado por muitos anos. Mas além de Isaac, Abraão também teve um outro filho, não com a mulher dele, Sara, mas com a empregada de Sara, chamada Agar. E qual foi o nome desse outro filho? Ismael. Ismael, menino simples, menino que ninguém dava nada para ele, ninguém olhava para ele. Época de festa, Isaac ganhava presentes, ganhava aplausos. Isaac era celebrado. Ismael, ninguém lembrava dele. Quando falavam de Isaac, diziam: vai se formar na faculdade. Quando falavam de Ismael, isso vai virar marginal. Quando falavam de Isaac, todo mundo dizia: é o orgulho do pai. Quando falavam de Ismael, foi um erro do pai, um deslize do pai. Quando falavam de Isaac, diziam: tem futuro. Quando falavam de Ismael, diziam: não vai dar em nada. Isaac vivia sorrindo, Ismael vivia calado pelos cantos. Isaac era celebrado naquela casa, Ismael era tolerado naquela casa. Tão tolerado que um dia a mulher de Abraão se levanta, Sara, e diz: eu não quero mais Ismael e Agar na nossa casa. Leve-os embora, mande-os embora. E a Bíblia diz, verso 14, que Abraão, irmãos, o homem mais rico daquela época, pega um simples odre de água e um simples saco de pão e coloca na mão de Ismael. Abraão, um homem cheio de posses, a Bíblia diz que ele entrega toda a herança dele para Isaac, e para Ismael ele não dá nada, a não ser, está na Bíblia, um odre de água e um saco de pão. Quando eu olho para a vida de Isaac, para a vida de Ismael, eu vou ser bem sincero, eu não me identifico com Isaac, mas eu me identifico com Ismael. Quando eu nasci, minha mãe, assim que ficou grávida, correu para se casar. E quando ela se casou, depois, com um ano, quando eu fiz 1 ano de idade, ela separou do meu pai. E aí ela se casou de novo lá em Betim. E eu mudei para Betim. Eu vi a minha mãe apanhando do meu padrasto. Graças a Deus não tenho nenhum pingo de remorso acerca disso, mas conto como testemunho. Eu lembro quando eu tinha de 5 para 6 anos, eu entrei no meio de uma briga e disse para ele: não toque na minha mãe. Depois, com 12 anos, eu fui morar com a minha avó em Belo Horizonte,
na favela do Confisco, fiz um teste num cruzeiro e passei para jogar bola. E ficava ali na favela morando com a minha avó. Fiquei ali de 12 até os meus 16 anos. Não tinha casa direito, não tinha futuro, não tinha estudo, não tive condições de estudar, minha mãe não tinha como me dar condições de estudo. Depois, com 16 para 17 anos, fui para Nova Lima, disputar o Campeonato Mineiro, para o Vila Nova. E todo mundo dizia, Flamarion vai ser mais um alcoólatra da família. Flamarion nem estudar estuda. Diz que quer ser jogador de futebol, isso não dá futuro. A cada 1000 jogadores, um dá certo, e esse um não vai ser ele. Vai ser mais um alcoólatra igual os tios dele. Só que o Flamarion, um dia, começou a gemer. E Deus ouviu o gemido dele. E o chamou para ser pregador do Evangelho, e hoje é o seu pastor. A minha vida se identifica com Ismael, e eu creio que a maioria de nós aqui. Quem aqui nasceu num berço de ouro? Quem aqui nasceu como Isaac, já recebeu uma herança do pai? Nós nos identificamos com Ismael, menino simples. Até que um dia Abraão manda Ismael e sua mãe Agar embora, levando consigo um saco de pão e um odre de água. Quando eles chegam no deserto de Berseba, o que acontece? Verso 14, então se levantou Abraão de manhã cedo e tomando o pão de um odre, deu a Agar, pondo sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu, e ela partiu, andando errante pelo deserto de Berseba. E eles começam a beber da água, a comer do pão. Verso 15, e consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de uma árvore. Deita debaixo de uma árvore. E ela ficou à distância de um tiro, cerca de 700 metros, cerca de 1 quilômetro. Ela ficou distante do menino, para não vê-lo morrer, para não vê-lo desfalecer, no deserto, sem pão e sem água, sem comida e sem bebida. E foi assentar-se em frente dele, de boa distância, como de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, a mãe dele levantou a voz e chorou. O menino já não tinha mais pão, o menino já não tinha mais água, o menino já não tinha o pai Abraão, o menino já não tinha a mãe Agar, mas o menino tinha um gemido. Ele conseguiu clamar a Deus no meio daquele deserto. Quando parece que nós perdemos tudo, pode ter certeza, ainda tem um Deus que nos observa e aguarda o nosso clamor. Esse menino começa a gemer, esse menino começa a gritar, esse menino começa a clamar. Versículo de número 17, diz assim o texto: mas Deus ouviu a voz, o gemido do menino. Levanta a mão, eu quero profetizar, querido. Pode perder qualquer coisa, pode perder bens materiais, nós podemos perder amigos, nós podemos perder pessoas, mas nunca perca a sua comunhão com Deus, porque na hora da luta, o seu gemido mexe com Deus. E aquele menino, ele geme, e quando ele grita, e quando ele ora, e quando ele geme, o anjo de Deus bradou. Eu profetizo, Deus vai bradar na tua vida nesta noite. O anjo de Deus bradou e disse: Agar, não temas, porque Deus ouviu. Não foi a voz do pai Abraão, Deus ouviu. Não foi a voz do irmão Isaac, Deus ouviu. Não foi a sua voz, mas Deus ouviu a voz daquele que estava debaixo do zimbro, debaixo da árvore, esperando a morte. Eu profetizo, querido, Deus ainda ouve a sua voz.
bradando: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde está, aparentemente Agar estava só, mas Deus estava ouvindo ele. Você nunca vai estar só, sempre Deus vai estar pronto para te ouvir. Verso 18: ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Todos pensavam que de Isaac viria uma grande nação, mas veio também uma grande nação da vida de Ismael. Eu quero profetizar, querido, a sua descendência futura será melhor do que você. O que eu passei lá atrás, os meus filhos não passarão. O que você passou, os seus filhos não vão passar. Deus vai te dar prosperidade, visão, unção, graça de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quem é solteiro, levanta a mão. Eu profetizo que a dificuldade que talvez você tem para estudar, que a dificuldade que você tem, os seus filhos que virão após o seu casamento não terão, porque Deus vai te dar condições de abençoá-los muito mais. Quem tem filhos, levanta a mão. Eu profetizo que Deus vai te usar para abençoar essa geração que está por vir. Verso 19: e abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber o menino. No meio daquela sequidão, Deus levanta o menino e abre um poço no meio do deserto. Pastor, estou morrendo de sede, eu tenho uma palavra para te dar. Tem poço para ser aberto no meio do deserto. Pastor, estou desempregado, vou profetizar. Tem porta para ser aberta no meio do deserto. Pastor, parece que eu estou frio na fé, eu vou profetizar. Tem uma chama do Espírito Santo para aquecer o teu coração no meio do teu deserto. Pastor, parece que a minha família está tendo problema, eu vou profetizar. No meio da crise da tua família, vai começar momentos de unidade dentro dela, porque tem fonte de água para ser aberta no meio do deserto. O Senhor abre a fonte. Detalhe: Isaac, ou melhor Ismael, bebe daquela água. E ele, vem cá vocês três, vem cá, aqui. Sabe o que ele faz? Abre a boca aí. Tem água para vocês também. Tem água para vocês também. Tem água para vocês também. Tem água. Pastor, não entendi. Esse aqui não tinha água nem para ele, mas agora ele bebeu e deu água para os demais também. Levanta a mão, eu quero profetizar. Talvez você não tenha nem para a tua vida, mas Deus vai te dar tanto que vai servir para você e vai servir para abençoar outros também. Irmãos, sabe, um dos meus maiores prazeres, eu fui muito pobre, eu tenho alegria de dar um presente para alguém. Isso não é esbanjar, não. Isso é gratidão. Eu tenho alegria de pegar um sapato e falar: toma esse sapato, porque um dia eu não tive sapato para calçar. Eu lembro quando eu era jovem, lançaram aquele telefone que era tipo um tijolão, que você abria ele, você lembra? Acho que era do tamanho de uma Bíblia, e você andava que precisava de uma mochila para carregar aquilo. Vocês lembram disso? Motorola. Quem lembra do Motorola? Eu olhava, eu não tinha condições de comprar um telefone daquele. Eu tenho prazer quando alguém precisa de um telefone e eu posso chegar e abençoar alguém, porque Deus me deu condições de fazer isso. Ismael não tinha condições de beber água, mas Deus deu água para ele e ele repartiu com os demais. Eu profetizo: a área que você tem necessidade vai ser a área que Deus vai te dar mais para você abençoar outros. Ismael
Ele gemeu e Deus escutou. Ismael não tinha água e Deus abriu uma fonte. Ismael, Deus abençoou a descendência dele. Que de Ismael, sabe quem é que veio? Os árabes. Agora sabe quem são os árabes, Ubilã? São os homens mais ricos dessa terra, porque lá tem o petróleo. Se eles pararem de mandar petróleo para o mundo quebra. Sabe de onde veio a terra do petróleo? De dentro desse moço aqui. De dentro de você vai vir muita coisa boa ainda. Diga para o seu irmão, trata bem o Ismaelzinho aqui, fala para ele, porque eu vou te surpreender ainda. Fica só olhando para Isaac para você ver. Não valoriza o Ismael não. Fica só olhando para Isaac para você ver. Não honra o Ismael não. Menino simples. A minha vida não tem nada a ver com Isaac. A minha vida tem a ver com Ismael. Eu acho que é 99% aqui que deve se identificar com Ismael. E o tempo passa. Depois que o tempo passou, Abraão morreu. E quando Abraão morreu, a Bíblia diz, sabe quem fez o enterro de Abraão? Isaac e Ismael. Só que Ismael não tinha mais o saco de pão nas costas. Ismael não tinha mais o odre de água nas mãos. Ismael não tinha mais aquele chapéu de roceiro. Ismael não tinha mais aquela roupa de boia fria. Ismael agora era como um príncipe dos árabes, dono do petróleo. Ismael chegou para o enterro. O quê? Como assim? Como assim? Fiquei sabendo que ele morreu no deserto. Fiquei sabendo que ele morreu no deserto. Não tinha nada para comer nem água para beber. Não tinha nada para comer, não tinha água para beber. Como ele está chegando para o enterro? Como ele está chegando para o enterro? Aí de repente ele entra. Diga para o seu irmão, vai ter muita surpresa ainda. Ismael, Você não morreu? você não morreu? Não, Estou mais vivo do que você. estou mais vivo do que você pensa. Tem gente que acha que o teu ministério acabou. Tem gente que acha que a sua família acabou. Tem gente que acha que o seu sonho acabou. Tem gente que acha que os seus projetos acabou. Mas tem um recado para eles: você está mais vivo do que nunca. E digo mais, hoje eu sou rico, tem muito petróleo, precisa de alguma ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Tinha um corinho que dizia assim: quando eu era prego, o diabo me bateu, mas agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Como que é esse hino, pastor? Quando eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Vai! Quando eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou marreta, quem bate nele. Vai! Quando eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou marreta, quem bate. A igreja vai! Com a mão assim, vai, ó! Quando eu era prego, Satanás me bateu, agora eu sou marreta, quem bate. Te canta pro seu irmão, vai! Quando eu era prego. Me perdoa. Eu não te tratei como irmão.
porque eu não te tratei como irmão. Preocupa não. Fique em paz. Eu te agradeço. Pelo meu pai. Ter me mandado embora. Porque não foi o meu pai que cuidou de mim. Não foi meu pai que cuidou de mim. Nem você. Mas foi Deus. Foi Deus. E Deus me abençoou tanto. Deus me abençoou tanto Que agora eu posso cuidar eu possa cuidar, e ajudar. ajudar outros. Me perdoa. Me perdoa. Não tenho nada. Não tenho mágoa. Eu sou grande. Eu sou grande. Quem é grande Quem é grande não perde tempo. não perde tempo com coisa pequena. Curva a sua cabeça. Os diáconos venham para servir a ceia. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa vida se identifica com Ismael. Oh Espírito de Deus, oh meu Deus, quantas vezes nós somos desprezados, humilhados, lançados, meu Pai, debaixo de uma árvore, abandonados, como se não fôssemos nada, como se fôssemos vermes, como se fôssemos, a Deus, algo descartável, que alguém usa e diz: agora você não serve mais. E aí, meu Pai, nós começamos a gemer, mas é na hora desse gemido que o Senhor desce, é na hora desse gemido que o Senhor nos ouve. Oh meu Deus, tem pessoas aqui que estão como Ismael, estão debaixo de uma árvore sozinhas, abandonadas por tantos outros, mas agora, meu Pai, eles estão de olhos fechados e por dentro gemendo diante da Tua presença, e por dentro diante da Tua presença clamando: socorre, meu Pai, socorre, meu Pai, socorre, meu Pai. Faça aparecer uma fonte de água no meio desse deserto. Faça abrir uma porta de onde ninguém esperava que poderia se abrir. Faça por essa pessoa, meu Deus, o que o Senhor fez por Ismael. Oh Espírito Santo, faça nascer de dentro de nós, deste moço, dessa moça, desse jovem, dessa senhora, desse senhor, faça nascer de dentro de nós fontes que será bênção para nós, mas que nós poderemos ser bênção para outros também. Oh Senhor, e que não haja mágoas, assim como Ismael não guardou mágoas do seu pai que morreu, não guardou mágoas do seu irmão que o desprezou. Que nós possamos ser como Ismael, erguer a cabeça e abençoar quem está na nossa volta. Oh Senhor,
Perdoa também os nossos pecados, de palavras, de atitudes, de obras. Quantas vezes, meu Deus, falamos o que não poderíamos falar, fazemos o que não poderíamos fazer, pensamos o que não poderíamos pensar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o teu amor nos envolva, que nós possamos ser mais apaixonados por ti, Jesus, e abrirmos mão de pecados que não podem mais continuar conosco, que possamos amar mais a cruz, que possamos amar mais as pessoas, ao invés de apontar o dedo, que possamos estender a mão. Meu Deus, que o teu sangue seja derramado sobre a tua igreja, limpando, purificando de toda imundícia, e que saiamos daqui leves, livres de toda condenação, porque estamos em Cristo. Limpa a nossa alma, e que o Senhor cumpra a tua palavra que diz: e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quem entrou aqui hoje, meu Pai, se sentindo culpado de alguma coisa, que o Senhor limpe esta pessoa agora por dentro, que o sangue derramado lave-a do pecado, lave-a da imundícia, que sejamos alvos como a neve, que sejamos cheios do teu Espírito Santo, e que por onde nós passarmos, que possamos levar o teu amor conosco, no nome de Jesus.